o importante é você começar cedo. Não importa quanto você ganha, se você conseguir fazer uma pequena poupança todo mês, quanto mais cedo você começar a poupar, o tempo também te ajuda. Ações, no longo prazo, ela vai dar mais do que o renda fixa. Você vê os jovens hoje, eles não querem mais ter casa própria. Isso é uma coisa meio que cultural da nossa época. E aí o que a gente fala, às vezes a gente vê famílias que quebram não por falta de patrimônio, mas por falta de caixa. A mensagem que eu passaria é: cuidem do seu dinheiro. Parem uma horinha da sua vida para olhar, para ver quanto que você está gastando, onde você pode otimizar, como que você pode poupar. Minhas convidadas de hoje, e hoje são duas, Sigrid Guimarães e Mariana Brandileone. Nós vamos falar de dinheiro, porque elas são gestoras de patrimônio, são sócias de uma empresa de gestão de patrimônio. A gente fala que elas são consultoras financeiras e a gente vai falar com elas de dinheiro. Dinheiro é um assunto difícil, porque quem tem muito esconde, quem não tem também fica meio envergonhado de falar que não tem. Dinheiro é tabu. E a gente começa falando que não tem educação financeira nas escolas, nas universidades, nas famílias. Ninguém discute muito esse assunto dinheiro. Não discute e é uma pena, porque cuidar de dinheiro é uma coisa muito importante na nossa vida. Se você parar para pensar que você tem que fazer com que esse dinheiro dure muitos e muitos anos, ou seja, que você, quando você parar de trabalhar, esse dinheiro te sustente por mais muitos anos, é fundamental. Muito mais anos do que antigamente, né? Porque as pessoas estão vivendo mais. A longevidade aumentou muito. Então, esse é um assunto de extrema importância. Porque quando você para de trabalhar, você provavelmente ainda vai viver mais 30 anos, talvez. E você tem que fazer com que esse dinheiro te sustente esse tempo todo. Então, é o seu futuro que a gente está falando. Ele deveria ser tratado com muito cuidado e desde cedo. Mas, infelizmente, a gente não aprende isso na escola, a gente não tem aula disso na faculdade. E é um assunto difícil. Nem nas famílias a gente fala. Nem nas famílias. É um assunto que ele é de difícil digestão, mas ele merece muito cuidado, né? Porque é a sua vida. Na verdade. É verdade. Eu acho que tem uma questão cultural também, que é engraçado, que eu acho que, de uma maneira geral, o brasileiro é muito curto prazista. Então, pensa sempre no curto prazo, não fala muito de longo prazo. A gente viu uma entrevista uma vez que perguntava o que você acha mais fundamental na sua aposentadoria, e você tinha que marcar algumas opções e tinha lá independência financeira, saúde, amor e carinho da família. E eu não lembro de todas, mas assim, você via os países orientais, independência financeira sendo o primeiro tópico, e brasileiro era amor e carinho da família, e independência financeira vinha em último. Então, assim, é claro que a gente quer amor e carinho da família, é maravilhoso, mas assim, sem dinheiro, sem saúde, fica difícil, a gente tem que também... Fica difícil até o amor e carinho. Até o amor e carinho da família, sem dinheiro, sem... Então é um assunto que tem que ser falado. E o que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, as pessoas, quem é rico, em geral busca uma orientação financeira e tem o que aplicar, né? E essa poupança, esse cuidado com o dinheiro, vale para quem não tem dinheiro também? Claro, eu acho que o importante é você começar cedo. Não importa quanto você ganha, se você conseguir fazer uma pequena poupança todo mês, quanto mais cedo você começar a poupar, o tempo também te ajuda. Porque o próprio juros sobre juros, aquilo lá na frente, ele vai te dar muito mais tranquilidade. É como se você abrisse mão um pouco de algum prazer, de um prazer seu hoje, para você ter mais tranquilidade lá na frente. E isso independe do salário. Se você começa a poupar muito mais tarde, você vai ter que poupar 3 vezes mais do que você começando a poupar cedo. Então, é um exercício que que qualquer um pode fazer, independente da renda. É claro que uma família com aquele salário mais apertado é mais difícil, mas que seja uma porção pequena, porque aquilo lá na frente vai te dar mais tranquilidade. Você acha que vai valer lá na frente? Sem dúvida. Mesmo sendo um pouquinho? Sem dúvida. No momento que você está sem emprego, no momento que você tem alguma questão na sua vida, ficou doente, teve um problema,
problema, teve que parar de produzir, você tem uma reserva que te sustente, você tem uma reserva que te sobreviva, então é fundamental. É fundamental. E quanto mais cedo você começar, maior liberdade você vai ter lá na frente. Mas também só começaram a falar isso recentemente, né? Então as pessoas mais velhas, digamos assim, não tem muita chance de resgatar esse tempo, né? Eu acho que a mensagem é que o tempo é um aliado. Então, assim, cada R$1 que você poupa hoje, você vai poder gastar 3 amanhã. Então, se você puder, comece cedo, porque vai ser muito mais fácil. E aí aí a gente tem sonhos, né? Não falo dos sonhos mais fugazes, assim, tipo uma viagem, uma bolsa de grife e tal. Falo de sonhos tipo casa própria e tal. Quer dizer, como administrar isso? Porque os juros também levam muito do dinheiro, né? Eu acho que o que você tem que fazer essa coisa da casa própria é uma coisa que está mudando muito. A questão da tecnologia no mundo, você vê os jovens hoje, eles não querem mais ter casa própria. Isso é uma coisa meio que cultural da nossa época, das antigas, da sua geração. Hoje está mudando, as pessoas não querem mais ter carro, não querem mais ter apartamento, porque o imóvel é muito caro você comprar um apartamento, em primeiro lugar, né? Ele custa de cara, você já paga uma comissão para quem está te vendendo, você tem um imposto de transmissão, você tem imposto de ganho de capital na hora que você vai vender sobre o lucro da venda do imóvel. Então, fora os custos, fora os condomínio, custos, manutenção, depreciação. Então, imóvel é uma coisa cara. É quase uma família. Então você tem que... Não é? Porque tem um monte de conta, né? Um imóvel. Então, se você levar a sério mesmo, né? Tem o IPTU, tem luz, tem gás, tem net, tudo vai somando ali, né? Seguro, pois é. Tudo e tem uma coisa custo. que as pessoas às vezes não se dão conta de que é o valor que tem a liquidez do dinheiro. Então, para não ficar usando termos difíceis, mas é o valor que tem você ter um dinheiro na mão quando você precisa. E isso tem um valor enorme. E na hora que você bota o seu dinheiro, que seja a maior parte dele ou quase todo, num imóvel, e você precisa para uma emergência... E aí, faz o quê? Queima, vende a qualquer custo? Você não tem aquele dinheiro. E aí, o que a gente fala, às vezes a gente vê famílias que quebram não por falta de patrimônio, mas por falta de caixa. Tem um patrimônio enorme, tem um monte de imóvel e não tem dinheiro ali para pagar o dia a dia. Então, isso tem um valor enorme também. Acho que é uma herança portuguesa, né? Que a gente tem, que é assim porque antigamente se comprava imóveis porque a renda dos aluguéis sustentaria você na velhice. E tem outra questão. A gente teve inflações altíssimas. Então, não se colocava dinheiro em banco. Se você colocasse seu dinheiro no banco, no dia seguinte, aquele dinheiro poderia estar valendo a metade. Então, naquela época, as pessoas, quando tinham algum dinheiro, compravam um imóvel. Então, você vê, assim, quando a gente pega, às vezes, clientes mais velhos, eles acham que todo o dinheiro que eles ganham, eles têm que comprar algum imóvel. E isso não é uma boa estratégia. Porque de todos os seus investimentos, ele é o menos rentável. Ele é o menos rentável porque ele é o mais seguro. E é o que tem menos liquidez. Não é que você não deveria ter, você tendo um patrimônio e você querer diversificar esse patrimônio através de um imóvel, ter um imóvel também, ok, que ele seja sua moradia, ok. Mas colocar, como ela falou, todos os seus recursos em imóveis é muito arriscado. Porque num momento de falta de dinheiro, de liquidez, você não tem como sacar. E, além disso, quando você tem os problemas de vacância, de depreciação, quando sai um inquilino, aquilo imediatamente aumenta o seu custo de vida. Vira uma despesa, em vez de virar uma receita. Se ele tivesse... Fora que também a cota extra dos condomínios é do proprietário, não é do inquilino. Sim. E outra você coisa... tendo imóvel, você tem despesa, mesmo você estando com ele alugado. E mesmo que dê tudo certo e você esteja alugando ele para um ótimo inquilino, como você falou, de ter aquela renda, as pessoas ficam às vezes, mas eu vou viver de quê? Eu prefiro ter uma renda caindo na minha conta todo mês. Se esse dinheiro tivesse aplicado no banco, numa coisa conservadora e tranquila, ele por si só já daria mais renda do que o aluguel. Então, assim, realmente, como investimento financeiro, já não faz tanto sentido. E o que é uma coisa conservadora e tranquila? É um título público de renda fixa. Um instrumento de renda fixa com liquidez imediata.
CDB, CD, não sei o que é essas isso. siglinhas, essas Essas siglas siglas. malucas. Uma delas pode ser. O que vocês recomendam para uma pessoa que, por exemplo, que resolva, ou que tenha o dinheiro, que recebeu um dinheiro, ou porque vendeu um imóvel e quer aplicar? Vocês recomendam uma coisa só ou recomendam uma diversificação? Nunca. Pensa o seguinte, se você... A gente estava falando aqui de longevidade. E a gente fala que a gente pode, hoje em dia, é possível chegar até 90 anos, né? Às vezes até mais. 100. Até 100, é muito possível. Então, se a gente vai viver tantos anos assim, e você tem que cuidar de dinheiro para ele durar tão longe... como é que você cuida de dinheiro sabendo o que acontece num período tão longo? Várias crises. As crises ocorrem mais ou menos de 5 em 5 anos, crises nos diferentes mercados, crises no mundo. Então, a melhor forma de você cuidar de dinheiro para que ele dure no longo prazo é você diversificando, como a gente fala mesmo. Não coloque todos os ovos na mesma cestinha, porque se uma cestinha quebrar, você tem as 50 outras. Então, a gente recomenda muito isso. Como é que você faria uma divisão? Eu recomendaria a diversificação em várias categorias. Sim, mas 30% numa coisa? Isso depende de cada um. Então, assim, isso depende da vida de cada um. Então, o que a gente recomenda é sempre o seguinte. Primeiro, isso é para qualquer um. Você separa um colchão de liquidez. É um colchão de liquidez que vai cobrir alguns anos do seu custo de vida. Então, você custa tanto por ano, vou colocar nesse liquidez eu digo assim, num renda fixa, com liquidez imediata, numa uma dessas coisa que você letrinhas. pode resgatar. A qualquer momento, 3 anos do seu custo de vida. Você tem mais dinheiro do que isso, você pode começar a diversificar para as outras categorias, multimercado, ações, porque aí você diversifica a sua carteira de investimento e você consegue colocar dinheiro nas outras categorias que têm mais volatilidade e precisam do tempo que vão te dar mais retorno ali na frente. O que tem mais, que dá mais? Porque as pessoas falam assim, a poupança não está dando nada, o investimento, o CDB, CD, não sei o quê, não está dando nada. No longo prazo, a ideia, as categorias mais voláteis, que chacoalham mais, dão mais do que as categorias que não chacoalham, até porque essa é a lógica. Então, assim, ações, no longo prazo, ela vai dar mais do que o renda fixa. Agora, você pode ter dinheiro em ações, e a gente gosta de desmistificar essa coisa de banco, de que eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou agressivo, eu posso ter quanto em ações. Esquece, o que você pode ter em ações depende do seu patrimônio e de quanto você tem de custo de vida. Então, depois que você separa esse colchão de liquidez, que depende de quanto você gasta por ano para viver, o resto você vai botar em ações. Esse resto pode ser 10% do seu patrimônio, pode ser 50% do seu patrimônio, desde que você tenha liberdade para ir para as outras categorias. Naturalmente, quanto mais liberdade você tem, mais dinheiro você pode dispor nessas categorias, a tendência é que essa carteira vai render mais no longo prazo, não tem dúvidas. Mas não é para você... uma coisa que todo mundo, que a gente tenta tirar também, não é para correr atrás do mercado. Ah, não, mas eu acho que a bolsa vai subir, então eu vou para a bolsa. Ah, não, acho que a bolsa vai cair, então eu vou... É receita para perder dinheiro. Assim, esquece o mercado, porque ninguém sabe o que vai acontecer, é uma caixa preta e a gente tenta adivinhar e a gente sempre erra o que vai acontecer. Olha para você. O que você gasta, quanto você tem, quais são os seus planos do futuro, quanto você pode ter em cada categoria, e aí você monta uma carteira de acordo com a sua vida e você segue ela. E o mercado vai te ajudar, porque você não vai precisar sair na hora errada do mercado, porque você tem o seu colchão de liquidez. Então, o mercado te ajuda a fazer essa carteira crescer. Diversificada, você está em várias cestinhas, então... Uma coisa interessante que você fala é que vocês falam em um ano, né? O que você gasta no ano. Isso é uma coisa tão americana, né? Os americanos falam, quanto você faz no ano? É uma pergunta muito característica dos americanos para os brasileiros, quando eles perguntam quanto você ganha. A gente aqui no Brasil fala, quanto você ganha por mês, né? Subentendido mês. Os americanos falam, quanto você ganha por ano. E essa coisa do ano é curiosa, porque você fala quanto você gasta por mês, a pessoa pensa ali nos custos fixos da casa, né? Mas não é isso, são as viagens do ano, é o troca de carro, é o IPTU que você só paga uma vez por ano, que as pessoas esquecem essa conta, né? Então, na hora que você junta tudo,
E às vezes você consegue entender, normalmente as pessoas se surpreendem, acham que gastam bem menos do que elas realmente gastam. Então isso é um exercício importante também para começar daí. Você sabe quanto você gasta por mês? Você sabe quanto você gasta isso por ano? Isso é o ponto de partida. Ponto de partida. Ponto zero é quanto você gasta por mês, no papel. Quanto você gasta por mês? No papel, e anota mesmo. E é tudo. Não é como ela falou, são os extras todos. Você coloca ali e você sabe quanto que você... Até para você... É difícil isso aí. É difícil. Não é simples, não. É. Porque a gente pensa assim, você fala casa, você fala luz, gás, telefone, condomínio, PTU. net, condomínio. Mas aí tem, se você tem diarista, se você não tem diarista. A alimentação, que é uma coisa tem o seu totalmente cartão de crédito, a ginástica. Cartão de crédito, que é uma bagunça de modo geral. Falando em cartão de crédito, vocês recomendam que a pessoa tenha mais de um? Não tem nenhum. Pessoal, não temos. Mas recomenda que pague o valor total, sim, né? Sim, juros de Quer dizer, juro é uma coisa que tem que tirar da cabeça, né? Nossa, os juros do cartão de crédito virado é para se enforcar. Aí você entra numa espiral que você não consegue sair. E tem muitas vezes que as pessoas têm muitas contas em banco também. Você pode enxugar muita coisa. Se você coloca tudo no papel, todas as contas no papel, você pode enxugar muita coisa. Você pode otimizar. Você coloca tudo no papel, aí você vai enxugando alguma coisa ali, né? Sabe por quê? Você às vezes, concentrando tudo, por exemplo, num banco só, você consegue economizar nas tarifas, porque você vai pagar menos tarifa porque você tem mais volume, você vai ser isentado da anuidade do seu cartão. Então, essa coisa de ter... Às vezes, 3, 4 bancos pode ser ruim porque você está te custando caro. Você está pagando, mas eu pago só R$20 de mensalidade, mas é R$20 aqui, 20 aqui, 20 ali, 30 ali. Quando você soma, é R$100 que você não precisaria estar gastando se você tivesse uma coisa só. Então, dá para ser, na maioria das vezes, as coisas podem ser enxugadas. Você precisa parar para olhar. Essa coisa de enxugar a conta eu acho fascinante. Porque toda vez que você se dedica a enxugar contas óbvias, tipo TV a cabo, tipo... TV a cabo com certeza, mas telefone fixo, essas coisas você consegue diminuir valores. E esse exercício de você escrever... Eu já fiquei uma tarde fazendo isso, assim, no início do ano eu gosto de fazer isso. Porque tem pacote que muda. Né? Você fica muito tempo ali e tá pagando um monte de coisa. De repente você olha a sua conta de TV a cabo e fala, peraí, mas eu nem vejo esse canal, por que eu tô pagando esse canal aqui à parte? Já me aconteceu isso, eu tava pagando um canal que não tinha nada a ver comigo. Sempre dá pra cortar, né? Entendeu? E aí você vai cortando uma coisa aqui, outra ali. A gente vê muito, assim, às vezes a gente tá com um cliente e ele nem sabia que tava pagando aquilo. Gente, pra que eu pago isso? A anuidade de cartão, se você liga e reclama, ele diminui. É incrível como você pode fazer coisas. Otimizar, né? é só você parar para dar atenção ao seu dinheiro, ao seu custo de vida, ao seu dinheiro. As pessoas não têm saco, acham um assunto chato e vão colocando isso de lado. Então, assim, a mensagem que eu passaria é: cuidem do seu dinheiro. Parem uma horinha da sua vida para olhar, para ver quanto que você está gastando, onde você pode otimizar, como que você pode poupar. É um prazerzinho que você está fazendo ali, que se você deixar de fazer e botar para economizar, vai te ajudar ali na frente. E outra coisa, eu acho que quando você se dá conta daquilo que você gasta por mês, que você precisa para manter aquele seu padrão de vida, você começa a entender que realmente você precisa economizar mais do que você imaginava que você ia precisar. Porque você vê, peraí, ou eu mudo muito, porque as pessoas acham que gastam muito menos, então elas acham que elas precisam de menos dinheiro. Isso. Todo Sempre. mundo. Normalmente. Independente da categoria da pessoa. Independente. Se a pessoa é rica, média, classe média. A gente mesmo que trabalha com isso, às vezes a gente toma um susto. Fala, caramba. É difícil um cliente chegar e dizer, eu gasto X. E aí a gente fazer as contas e ele gasta X mesmo. Não, né? Normalmente é 50% a mais, o dobro. É mesmo, é. Então todo mundo é desorientado com essa parte mesmo. Todo mundo é desorientado. E vocês começaram a trabalhar com isso por quê? A gente teve... Demanda, demanda. A gente teve histórias diferentes. Eu trabalhei na área financeira das organizações Globo, ela veio de banco. Trabalhei em banco a vida toda.
E eu comecei até por conta da minha irmã, um pouco, assim. Ah, sim, porque é um detalhe interessante. Vocês já notaram que a Sigrid parece super com a Ingrid Guimarães. Elas são irmãs. E é impressionante a semelhança. Você deve ouvir isso o dia inteiro. Muito, o tempo todo. O tempo todo. E agora tá estando na novela, você ouve mais ainda. Mas esse assunto não é comédia, tá? Não. O dinheiro não é comédia. Por isso que eu acho que quem tá vendo deve estar... Deve estar decepcionado. Não, alguém que ligasse de Poxa, repente, que eu né? ia rir. Entrar Tô de aqui repente... falando, vai poupar, uma coitado. faz rir, a outra manda economizar, que é uma coisa triste. Assim, eu comecei assim, da minha irmã me ligava e falava, né, ganhei meu primeiro dinheirinho, me ajuda. E aí eu comecei assim com ela e com as amigas dela que começaram a vir. E aí, há muito tempo atrás, eu falei, acho que eu podia montar um negócio. E aí convidei ela, que era minha amiga de faculdade. E aí a gente se juntou e foi dando certo. E é uma coisa que tem muita demanda, exatamente por não se ter educação financeira no país. Então, acho que um trabalho que a gente faz, todos nós sócios do escritório, é também de educar os nossos clientes, educar diariamente. Às vezes o cliente chega e fala, gente, eu vou esquecer tudo que vocês falaram. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou lembrar da semana que vem, se importa de repetir tudo de novo pra gente. A gente fala, você vai voltar quantas vezes for preciso. E a gente vai explicando, e a gente também já foi desenvolvendo técnica de falar de uma forma mais amigável, de menos chata, a gente joga uma piada no meio, sabe? Pra ir amaciando e falando aos poucos, e a gente vai fazendo isso sempre. E é muito legal, porque às vezes, um ano depois... Você tá lá com aquele cliente, de repente ela entra na sala. Ontem tive um exemplo desse. Eu tava recebendo uma cliente e eu fui falar alguma coisa e ela foi e me deu uma aula. Eu falei, não acredito. Na próxima vez eu vou te chamar para dar uma palestra. Então, assim, é muito legal, porque as pessoas aprendem. É só você dar, é óbvio, é só você dar. Você dá essa informação. A gente dá não tem informação nunca. E a pessoa processa. Onde você vai receber? E outra coisa, quando você... a mídia, ela sufoca as pessoas. Né? Vem aquela coisa, o que é CDB, CDI, Selic? É aquele bando de sopa de letrinha que você fica zonzo. Você fica zonzo. Vocês traduzem isso? Sim. E já teve casos da pessoa achar que tem dinheiro e não ter? Tem. E já teve o contrário também? A pessoa falar, não tenho dinheiro para viver, tem gente que a gente fala, gasta, vai gastar, vai viajar mais, vai comemorar, vai fazer, não, você pode, vai gastar, vai fazer essa viagem, para de economizar. Vai de executiva, a gente fala. A gente fala às vezes, porque tem as duas coisas, tem pessoas que acham também que ficam naquela, mas eu não vou ter dinheiro para viver, e você fala, você tem, relaxa, vai curtir a vida, vai aproveitar. Porque tem outros... o e dinheiro... tem a pessoa que não tem. Que a gente fala, que tem que começar. Você fala, olha, se você não acertar a sua vida um pouquinho agora, essa boca vai abrindo e vai chegar lá na frente, você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, vamos ajustando para você poder chegar lá na frente. E aí também é um processo, esse ajuste. Processo. Pode começar reduzindo algumas coisas, até que vai reduzindo. Você tem... um funil ao contrário, né? Seria... exatamente. E fechando. Você tem 3 formas, né? Você pode, se você quer gerar mais, ou você tem que cortar custo para começar a conseguir poupar, né? Ou se você tem algum ativo, alguma coisa, você vende para te gerar liquidez, ou você produz. Trabalha e poupa. Então, você tem essas formas de fazer isso. Agora, ter dinheiro, ser rico ou pobre, às vezes é relativo. Porque às vezes você tem um patrimônio que você poderia gastar X, mas você hoje gasta 5X, às vezes a gente fala isso pro cliente, olha, seu dinheiro vai acabar em 6 anos. Então, você tá com esse patrimônio que você conseguiu acumular, que é grande, que na cabeça dele ele se achava rico, e você mostra para ele que, olha, se continuar gastando o que você está gastando, esse patrimônio vai acabar. Então, ou você reduz os seus gastos, você tem que cuidar desse patrimônio que você tem, senão ele acaba. Não é à toa que, historicamente, grandes famílias não passam da 3ª geração, né? Fortunas, né? Grandes fortunas, assim, historicamente, né? É uma loucura essa coisa de dinheiro, né?
Dinheiro na mão também é vendaval, vendaval. se você deixar o dinheiro some, né? É vendaval. E na hora que você entende o quanto você precisa ter e o quanto você tem, isso também te ajuda a tomar algumas decisões. Então, às vezes, é você poder se dar ao luxo de falar, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer esse trabalho, não, eu vou fazer, eu não preciso, não, eu vou esperar porque eu vou tentar uma coisa melhor, porque você pode, às vezes você não pode, às vezes você precisa estar numa fase de acumulação. Então, você ter a ideia de quanto você precisa, de quanto você precisa ter, do que você precisa poupar para chegar lá, isso tudo é um planejamento de vida que não precisa ser tão dolorido. É mais você entender para ter uma meta e conseguir entender aonde você precisa economizar, aonde você pode gastar. E vocês são boas disso na sua vida pessoal? Ou você pergunta para Mariana para você? Não, eu tenho um planejamento de longo prazo, tenho sim, e dou super importância a isso. Então, assim, tem meta de economizar tanto por ano. Aí bati a meta, beleza, vamos gastar. Mas senão... Ah, tá, mas você tem aquela coisa Temos. assim, Temos. bem focada, Tenho. digamos assim. E você? Também. Tenho. Às vezes, no mês a mês, eu me perco assim, aí opa, deixa eu organizar. Mas eu tenho também um planejamento, uma meta. Acho que uma vez por ano você parar e dar uma olhada de como foi, de como é, acho que isso vale a pena. E sempre é bom pensar no ano. É porque tem despesas que você gasta uma vez por ano. Às vezes você pensar no mês, você deixa passar algumas coisas importantes. Tem os extras, tem PVA, IPTU, umas coisas de viagem, que é uma vez por ano. Então, é legal pensar por ano. É a melhor maneira. Mas o dia, mas é legal você ir cortando no mês a mês, entendeu? Você pensa no ano, mas vai mês a mês. E sem se torturar, porque tem gente que fala, você tem que anotar tudo que você gasta. Todos os cafezinhos que você toma, tudo não sei o que, é assim mesmo? Não precisa Tem umas ser formas assim. mais fáceis. Tem várias formas de fazer. Até imposto de renda, você consegue fazer conta do seu custo. Ou você pegar o seu extrato do banco e ver quanto você resgata por mês. Tem formas mais fáceis de você. Mas tem gente que prefere eu uso notinha. tudo. Eu tenho cliente que fala assim, eu pago tudo no cartão de crédito. Então, pelo cartão de crédito dele, fora as despesas fixas, ele sabe que aquele ali são os extras dele. Então, ele consegue ver quanto ele gasta, por exemplo. Então, assim, eu acho que cada um tem a sua forma de controlar, né? Como ela falou, até pelo imposto de renda a gente consegue ver. E quando você controla uma família, por exemplo, você controla o chefe da família, ou a chefe da família, enfim, a pessoa que toma conta do dinheiro, né? Naquele grupo familiar. Aí já aconteceu da pessoa falar assim, nossa, eu não gasto tudo isso, vocês estão loucas. E aí você fala, gasta assim, olha aqui. Exatamente. Já. Acontece muito. Muito. Acontece muito. Muito. E aí você fala, então vamos listar para entender aonde que está o furo? E aí você consegue visualizar aonde está o ralo. E Caramba. em geral o ralo é o cartão de crédito? Em geral o ralo são os extras. São os Que a extras. gente, Que é em um geral, extra paga no aqui, outro cartão, extra né? ali, Você não outro extra percebe, aqui. né? De Você repente. vai e não percebe. Mas é muito relativo, né? De família a família também. Mas você acha que o olhar o conjunto da obra é que é o grande barato? Listar todas as coisas. Eu acho que você tem que olhar gasta. o conjunto da obra e depois você ir indo a fundo. Você tem que olhar primeiro ali a floresta para ver como é que tá, como é que eu gasto, como é que tá tudo. E depois, se precisar, você vai indo a fundo para poder entender. Só o fato de você listar e parar e listar e colocar aquilo tudo num papel e depois pegar a calculadora e somar, é impressionante o efeito que aquilo dá no psicológico das pessoas, é ou não é? É verdade. Quando a pessoa olha e põe num papel, porque a gente acha que gasta certas coisas porque você pensa sempre nos custos fixos, você faz aquela conta meio grosseira. Quando você bota tudo, que você vê, que você toma um susto, é sempre a mesma reação, não é possível, eu não gasto isso. Não é possível. Aí a pessoa quer ver. É igual aquela pessoa que recebe aquele cartão de crédito que vem aquele valor enorme, que fala, eu não gastei esse, meu cartão foi clonado. Aí a pessoa vai deprimindo, porque vai somando e viu que gastou sim, que não foi clonado, infelizmente. É meio isso, na hora que você põe a despesa num papel, a pessoa se choca. É todo mundo, né? E aí fala, não é possível, não é possível. Aí a pessoa quer olhar linha a linha. Aí vai e começa. Mas eu gasto 850 de net, não é possível. Não, nunca gasto. 1.800 de telefone. Ah, não, gente, não precisa. Aí a gente fala, não precisa. Vai na sua operadora e reduz. E aí ele começa a ver. E aí aquilo faz com que ele se mova para gastar menos, para economizar. Então, por isso que ela falou uma coisa que é muito certa. Começa colocando no papel. Aquilo vai mexer com o seu psicológico. E aí é que você vai conseguir dar a virada.
Acho que é por E aí tem alguma coisa assim, algum pulo do gato que você sempre recomenda, além dessa listagem de valores gastos? Não faça despesas por impulso, não compre por impulso. Evite pegar dívidas. Evite virar a conta corrente. Esses juros do juros especial ali que tem. Do cheque especial. Juros de cartão de crédito. Se você estiver entrando nos juros do seu cartão de crédito, quebra o seu cartão. Se você estiver entrando e para de gastar, porque aí você vai entrar numa espiral que é difícil sair. E aí você começa a ficar enforcado. Então, evite pegar se possível não pegar dívida, né? Mas às vezes não tem como, mas que seja uma... Não pegar dívida, não usar o cheque especial. Essas dívidas mais caras. Uma frase que o nosso sócio sempre fala: cabelo, unha e custo sempre dá para cortar. Cabelo, unha e custo, é verdade. Sempre dá para cortar. Cabelo, unha e custo sempre dá para cortar. Então vamos começar, né? Pegar as contas e listar, poupar sempre um pouquinho, né? Na maquininha, levar um susto, né? Aí tomar, sei lá, um calmante, um copo de... Como diz a música, né? Um calmante excitante, um copo de gin. E segura a onda. E sai cortando. E cada dinheirinho que você fizer, separa um pedacinho, por menor que seja. Esse pedacinho você vai jogar lá num cantinho que você não vai olhar. Ganhei um dinheirinho, isso aqui preciso para viver, mas esse pedacinho eu vou poupar. Vai fazendo isso todo mês, por menor que seja. Já vai ser uma... Vai dar um resultado depois, ao longo dos anos. Valeu. Obrigada a você. Mariana, obrigada a vocês por estarem nos assistindo. A caneca, que eu já ia esquecendo, hoje são duas. É o brinde do canal. Obrigada, linda. O André Lemos fez pra gente. E é super legal de distribuir. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Obrigada. E combinado assim, você volta sempre para assistir o próximo vídeo, claro. Depois de se inscrever no canal, apertar o sininho, dar like, compartilhar, fazer todas essas coisas que a gente precisa disso. Valeu? Até mais.